Bom dia, igreja mais que vencedora em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você está feliz que hoje você está na casa do Pai, sabe, aprendendo, louvando, bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos esse povo, um povo chamado para viver as grandes e muito grandiosas promessas de Deus. Ele nos trouxe para o seu aprisco, para louvar e bendizer Ele, somente a Ele, e mais ninguém. Então, amados, você pode estar em qualquer situação, mas aonde você estiver, sabe, aonde você estiver, é aonde Deus te colocou e aonde a glória dele se manifestará na tua vida. Amém? Nada sai do controle dele. Tudo está no controle de Deus. Ninguém pode arrebatar-nos das mãos do poderoso. Ninguém. Uma vez de Deus para sempre. Se os caminhos estão tortuosos, ele endireita. Ele nos faz andar sobre veredas planas. Ele nos mostra um rio de águas vivas para saciar a nossa sede. Ele tem cuidado de nós. E qual é a nossa parte? Confiar, obedecer, santificar, renunciar ao mundo. Deus é por nós. E quem será contra nós? Essa palavra não é feita para falar assim à toa. Deus é por nós. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Usam muito esse versículo em teor de vingança. Mas não é assim. Deus nos justifica, Ele tem a sua mão direita de poder sobre nossas vidas. Ele tem trabalhado. Se você está passando momentos sombrios, você vai passar, vai vencer, vai chegar do outro lado e vai tributar glórias a Deus. Amém? Então, a este Deus poderoso, que não nega nenhum favor aí por sua vida, a Ele honra, glória, poder e majestade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje, o domingo santo, primeiro dia da semana, nosso dízimo de tempo, nosso dízimo de adoração ao Senhor, nosso dízimo de louvor, nosso dízimo de entrega, sabe? Essa é a nossa vida. Nós somos dele, somente dele e de mais ninguém. Amém? O tema do nosso culto hoje é nada mais e nada menos, simplesmente obedeça. Não é? Nossa igreja caminha em entendimento da palavra. A nossa igreja precisa estar madura na palavra. A nossa igreja não tem gritos, não tem repleplé, não tem mexer com as emoções de ninguém. Nós aprendemos a palavra. Nós aprendemos a estar firmes, conscientes de quem é o Deus que nós servimos. Nós sabemos que quando nós sairmos daqui, nós vamos encontrar adversidades, lutas, desafios. Vamos. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, disse o Senhor. E simplesmente obedeça. Essa é a nossa parte, amém? Gênesis 12, de 1 a 4, fala assim: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão
como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. E Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, exaltado ao Deus da majestade, o Deus de triunfo, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele, Pai, todo-poderoso que passeia com os teus olhos sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Senhor, Deus de poder, é neste momento que nós nos inclinamos à tua majestade, Senhor. Pai, para ouvir, ó Deus, a tua voz, para ouvir a tua palavra, para ouvir o teu ensinamento, Senhor, a tua direção, a tua igreja, no nome santo de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença. Guarda o nosso coração, Senhor. Protege-nos, Senhor Deus, de todas as mazelas desse mundo. Guarda-nos, ó Deus, Paizinho amado, do ataque do tirano, Senhor. Em o nome de Jesus, de todos os dardos inflamados sejam apagados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus deu uma ordem, né? Para Abrão, que naquele tempo ele era Abrão. Sai da tua parentela. E Abraão, com uma fé maravilhosa em Deus, a fé de Abraão não era cega. Ele sabia quem era Deus. Então a fé dele estava edificada sobre Deus. A tua fé, a nossa fé, tem que estar edificada em Deus, o Supremo Deus, o que está assentado no seu trono de glória e que passeia com os seus olhos sobre a terra. Há o Supremo, o Soberano, o Todo-Poderoso, que tem cuidado de cada um de nós. Então a fé no Senhor, ela não discute, ela apenas obedece. Então Abraão foi chamado de o pai da fé. E ele demonstrou essa verdade na vida dele. Em tudo que ele passou, ele colocou Deus em primeiro lugar. Então, a fé em Deus, ela é provada por onde? Pela obediência. A obediência tem preço. Qual é o preço? A renúncia. Você decide obedecer. Isso é bom demais. Nós não somos o que falamos, nem o que sentimos. Nós somos o que fazemos. Então, se você aplicar a palavra na tua vida e fazer o que a palavra diz, você é exatamente o que a palavra diz. Então, o que nós podemos ver aqui são 3 episódios da vida de Abraão. Abraão não discutiu com Deus. Ele não discutiu, não avaliou os riscos, não pôs lá no lápis. Bom, eu ouvi a voz de Deus, ele falou, sai da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Ele não foi lá avaliar os riscos e nem adiou a decisão dele. Ele simplesmente obedeceu. E às vezes, obedecer requer de nós sacrifício. Abrir mão de muitas coisas que nós não queremos abrir. Então, ele tinha 75 anos quando começou uma nova empreitada em sua vida, movido pela fé. Vamos combinar. Quem com 75 anos quer recomeçar? Não, quer não. Não quer. Mas ele começou uma nova empreitada na vida dele pela fé. Ele precisava romper laços, deixar para trás sua terra. Ele estava acomodado.
Ele estava na terra dele, junto com a parentela dele, com o seu povo, com a sua família, com a sua cultura, com a sua religião. E Deus olhou para ele e falou assim: sai, meu filho, larga tudo isso aí, com 75 anos, você vai recomeçar comigo. Então, movido, entretanto, pela confiança em Deus, obedece sem tardar para formar o quê? Uma nação e ser o pai de uma grande multidão. Hoje nós somos filhos de Abraão. Por causa de quê? Por conta de quê? Da obediência dele. A fé é certeza, é convicção, é não abrir mão. Ela não está edificada sobre sentimentos, mas sobre a maior de todas as realidades. Irmãos, a nossa fé, ela não está edificada nos nossos sentimentos. Não está. Ela está edificada no caráter de Deus. Se conhecermos a Deus, saberemos que o que ele fala vai se cumprir. Acaso Deus é como homem que se arrepende, que mente e que se arrepende daquilo que ele prometeu? Então nós temos uma segurança. Qual é a tua maior segurança? É Deus. Você está pautado nessa realidade, no caráter de Deus. Não tem outra alternativa para a igreja. Você tem obedecido a Deus? Tem andado pela fé? Tem descansado no cuidado divino ou tem murmurado, como os muros de lamentação de Jeremias? Então, onde está a sua segurança? Na sua nação? Na sua família? Na sua cultura? Nos seus bens? Então, põe os olhos em Deus e viva pela fé. Viver pela fé é uma decisão. Ele já te deu a fé. A sua confiança trabalha de uma maneira sobrenatural, que o impossível está diante de você e você está dizendo: eu vou romper por fé. Mas você não vai falar: cadê Deus? Que Deus é esse que eu sirvo? Será possível? Será possível que ele não está vendo o que eu estou passando? Ele passou agonia, tristeza, amargura, a ponto o suor dele sair pelos poros como gota de sangue. O que nós passamos na terra não é nada. Nós somos provados por ele para sair, sabe o que? Ouro refinado. Nós temos que ter essa fé, essa confiança inabalável, ir na frente, ir por fé. Se ele prometeu, ele vai cumprir. É uma palavra do rei. E não é qualquer reizinho de coroa e corruptível, não. É a palavra de um rei poderoso e supremo, de uma coroa incorruptível. A palavra dele não volta vazia. A palavra dele volta para ele cheia de glória. Porque se manifestou na nossa vida com grande poder. Grande poder de livramento. Grande poder de porta que se abre para emprego. Grande poder em realizações infinitas. Mas você tem que ficar com os olhos postos naquilo que ele pode te dar. Ele é muito mais do que ele pode nos dar. Ele é Deus soberano. E que bom que estamos firmes nas mãos desse soberano Deus. Que bom que estamos sobre esses cuidados do Todo-Poderoso. Descansa. Descansa. Põe os seus olhos em Deus e viva pela fé. Em segundo lugar, Abraão, sendo líder da família, dá a Ló a liberdade de escolha. O que é isso, pastora?
Você que conhece a história vai entender. Houve um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Então, eles não podiam mais viver em harmonia. Havia muito conflito entre os pastores. Então, Abraão poderia ter despedido Ló. Vai embora, vai com sua família, com seus pastores. Não, ele deu a liberdade de Ló escolher para onde queria ir. E Ló, nada bobo, vivendo pelo que os olhos dele via, falou assim, bom, eu escolho as campinas verdejantes. E o que ele deixou para o tio dele? O que ele deixou para Abraão? Os lugares secos. Abraão se abalou com isso, falou para ele, não, peraí. Os lugares verdejantes pertencem a mim. Ele não falou isso. Sabe por quê? Porque ele sabia que para onde ele fosse, a mão do Senhor estaria com ele. Ele foi... Isso é uma fé, mas uma fé jamais vista. Porque ele tomou isso de mim. Não, mas porque se eu fosse você, colocaria na justiça. Porque se eu fosse você, o quê? Quem nos justifica é Deus. Abraão não fez caso. A confiança de Abraão não estava na geografia de suas terras, mas estava em Deus. Não confiava na provisão, mas no provedor. Sabe, existem algumas pessoas que ficam tão desesperadas em abençoar a casa do Senhor e se trava em tudo para abençoar uma vida que está com fome ou que está passando necessidade. E ela não confia no provedor que já deu essa ordem. Abençoa. Se você pode, abençoe. A visão de Abraão não estava na provisão, nos campos verdejantes. A confiança dele estava no provedor, que ainda que ele estivesse nos lugares secos, ali ele iria prosperar. Ali ele iria prosperar. Não tinha os olhos postos nos campos da terra, mas no Senhor do céu. Aonde Deus te botar, ali você prosperará. Então foi nesse momento que Deus prometeu dar a ele tudo quanto podia avistar. Ele falou, quando ele tomou essa decisão, falou para Ló, escolhe. Aí eu escolho ali, tá tudo verde, bacana. Tá bom, então eu vou ficar com os secos. Tudo que é seco, rachado, deserto é meu. Tudo que é verde, próspero é teu. Mas aí Deus olhou e falou assim, nossa, olha como ele confia em mim. Então Deus falou para Abraão, avista o norte, sul, leste e oeste. E ele prometeu tudo a Abraão, do norte ao sul, do leste e oeste. Mais tarde, Ló foi capturado por uns reis e levado cativo daquela terra onde ele escolheu ir. E Abraão, mesmo assim, não hesitou em sair em sua defesa. Abraão enfrentou riscos para salvar o sobrinho e sua família. Então ele obteve retumbante vitória. E foram-lhe oferecidos, o que eles foram oferecer para Abraão? Abraão salvou. Ele foi oferecido para Abraão os despojos daqueles reis que tinham sido, ajuda, totalmente liquidados, vencidos. E aí eles falaram, bom, os despojos são teus. E o que Abraão fez?
recusou. Recusou o ouro do povo inimigo. Foram-lhe oferecidos os despojos, mas Abraão recusou. Ele não queria nenhuma riqueza que não viesse das mãos do próprio Deus. Então, o que entra aqui? Às vezes você recebe um convite para fazer certas coisas que não tem aprovação de Deus, mas que pelo dinheiro você vai e faz aquele favorzinho que não é para fazer, não é? Então, porque Deus não focava a recompensa dos homens. Abraão não focava na recompensa dos homens, mas na dádiva de Deus. As coisas materiais não seduziam o coração desse homem, cujo coração estava em Deus. Em terceiro lugar, irmãos, nós vamos falar de obediência sempre, em todos os momentos. Porque obedecer, a princípio, pode parecer doloroso, mas no final dessa história, você vai ver que valeu a pena. Então, em terceiro lugar, Abraão atende a voz de Deus e oferece a ele o seu filho amado. Olha os estágios de Abraão. Então, Abraão abriu mão da sua terra, dos seus bens, e agora abre mão do seu filho. Deus ordena a Abraão ir ao Monte Moriá para lhe oferecer Isaque em holocausto. Abraão não argumentou com Deus, nem adia a viagem de 3 dias rumo ao monte do sacrifício. Aquele supremo sacrifício era para o pai da fé um ato de adoração. E ele foi lá oferecer o filho dele. Então, o que havia no coração? Plena confiança de que Deus providenciaria um cordeiro para sacrifício. Lembra que o menino falava: pai, mas cadê o cordeiro? E o pai falou: Deus proverá para o filho. Então, Abraão já sabia, ele estava assim: eu vou levar o meu filho como holocausto diante do Deus Todo-Poderoso. Mas eu sei que ele me prometeu Isaque. Isaque era filho da promessa. E ele não irá me tirar. Ele vai providenciar um cordeiro. E foi isso que ele falou para o filho. Na plena confiança de que Deus faz o que promete. Então, ele acreditava até mesmo que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E a sua fé não era vacilante. Sua confiança inabalável. Seus olhos não estão nas circunstâncias, nem depende dos seus sentimentos. Abraão tem os olhos em Deus e vive pela fé. Deus tem chamado a igreja a viver pela fé, a atravessar rios, a pular muralhas, a seguir em frente, a lançar gigante ao chão. Deus tem nos chamado para isso. Então, a renúncia a tudo que Abraão teve por Deus, entrega tudo a Deus, confia plenamente em Deus. Então, Deus poupa o seu filho, providencia um substituto para o holocausto e amplia ainda mais suas promessas e suas bênçãos para Abraão, a esse veterano da fé. Que Deus maravilhoso, que trabalha nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Que Deus poderoso que fala: para mim não há nada impossível. Para mim, acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para que Ele, o Deus Todo-Poderoso, não pudesse resolver?
Ele é o Deus do sobrenatural. Esse Deus é maravilhoso. Que Ele nos faça conhecê-lo na intimidade. Sabe como que nós conhecemos Deus na intimidade? Orando, lendo a palavra, renunciando os nossos desejos carnais, travando a língua dentro de casa, não é? Questionando Deus. Deus não se questiona, Deus se obedece. Que Deus nos capacite a viver nessa absoluta dependência. Mas você não está vendo, mulher? Está doida? Perdeu o juízo? Eu não tenho dinheiro para fazer isso, mulher. Você não sabe fazer conta não, minha filha. Eu não tenho dinheiro para fazer. Tem não? Não, mas tu vai fazer. Com dinheiro ou sem dinheiro, tu vai fazer. Deus proverá o cordeiro. Ele é Deus de poder, é Deus de vitória, é Deus que levanta o abatido, necessitado e põe-o assentado juntamente com os príncipes do teu povo. Nós estamos sentados em regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não abale a tua fé. Jesus é por nós. Quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. As portas vão se abrir. Olha, no mundo da fé, não cabe lógica humana. O mundo da fé ultrapassa a lógica humana. No mundo da fé, você anda no meio do fogo e não se queima. Lembra dos amigos de Daniel que foram jogados na fornalha de fogo? E ele falou, nossa, mas espera aí, não eram 3? Eu estou vendo o 4º homem. Está andando com eles no meio do fogo. O que é aquilo ali? É ilusão de ótica? Espera aí. Não era o próprio Deus andando com aqueles homens dentro da fornalha de fogo. Irmãos, Deus nunca nos abandona. Nunca. A senhora não tem os compromissos que eu tenho para pagar, e nem você os meus. No entanto, Ele nos dá a provisão para pagar tudo. E ainda te dá a condição de ajudar o próximo. Então, amados, não reclamem. Viva pela fé. Um dia após o outro, ame o seu Senhor, se derrame diante dele, ouse a viver pela fé, ouse a se derramar aos pés dele e falar, estou me despindo, Senhor, estou me despindo de toda a minha lógica humana, da minha sabedoria, da minha loucura, dos meus questionamentos, dos meus pontos de interrogação. Eu estou me despindo e me renunciando à minha própria vida para viver o extraordinário de Deus. Essa igreja tem que viver pela fé naquele que suportou a cruz por nós. Você é a noiva do Senhor. Ande na palavra. Ande na palavra. E você não terá que ter medo de coisa alguma. Se você anda na palavra, por que vai temer? A igreja precisa de despertamento. A igreja precisa viver em comunhão, intimidade com Deus Todo-Poderoso. E uma busca intensa e profunda. Precisa mergulhar nessas águas. Sabe quando o profeta Ezequiel, ele foi levado em espírito pelas águas, ele falou assim, poxa, as águas estão vindo pelo artelho, nossa, agora ele vem pelo joelho, nossa, agora ele vem, as águas vêm pelo lombo. Mas Ezequiel estava tão apaixonado por Deus, que ele mergulhou nas águas, portanto as águas o cobriram, e ele ficava passando a nado
Sabe o que é isso? Quando você lê isso, são as águas do Espírito Santo. Você está na total dependência do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Você não foi feito para perder. Você precisa energizar a sua fé com a palavra que te traz boas novas. A palavra de Deus não te traz tristeza. A palavra de Deus te traz boas novas. Aos quebrantados de coração. Para aqueles que querem viver uma vida de renúncia e de obediência. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É desemprego, é doença, o que é? O que é? É a falta de dinheiro, o que é? Irmãos, você tem um Deus que é médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que abre porta e que ninguém pode fechar. É aquele que fecha e que ninguém pode abrir. Quando ele determina, ninguém pode pôr as mãos. No Deus Todo-Poderoso, o que é porta aberta? É isso, ele vai abrir. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, que te toma pela mão direita e que te diz, não temas, porque eu sou contigo. Qual foi a parte que a igreja ainda não entendeu? Se ele te pega pela tua mão direita e te diz, não temas que eu estou contigo, quem está contigo é o vizinho da direita, da esquerda? Quem está contigo é o Deus do sobrenatural, o provedor, aquele que tem a chave da vitória nas mãos dele. E que abre que ninguém pode fechar, que providencia para você o que você precisa, o que você necessita, e o nome dele é glorificado na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então que Deus nos capacite a viver nessa plena dependência. Dependa dele. Mas eu tenho causa judicial, mas ele é o teu juiz. Ele é o teu desembargador. Ele é o teu advogado. É ele quem te justifica. E quando tudo parece perdido, lá vem o resultado, você ganhou. Você ganhou. E chorou tanto, falou tanta besteira. Não aguardou no Deus da provisão. Que tenhamos total desapego das coisas para dependermos plenamente em Deus. Porque quando temos tudo, não nos preocupamos de estar na dependência dele. Aí nos firmamos naquele bem que nós temos. Nós precisamos estar plenamente dependentes do Deus vivo. Momentos finais. Momento final. Que tenhamos a coragem de entregar tudo a Deus. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Descansa, inclusive a sua vida, os seus bens, a sua família, os seus filhos, o seu futuro. Entrega tudo. Deus jamais desampara aqueles que nele esperam. Não é assim? O Salmo 37 não fala? Não fala isso? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e... Amém. Fará ou não fará? Então, não tem que ter dúvida. Não pode haver dúvida. Você acha que Deus não pode transformar o seu filho, sua filha? Pode. Deus transforma o mais arrogante, o mais ímpio na ovelha que ele quer transformar. Deus jamais desampara aqueles que nele esperam. Ele jamais fica em dívida com aqueles
que nele confiam. Em Deus, amados, nós podemos confiar. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Graças a Deus. Amém. Curve a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. A palavra foi pregada, Senhor. E eu acredito, Pai, acreditamos, ó Deus, que o Teu Espírito prescrutou, Senhor, o coração de todos nós aqui, até no âmago, Senhor. E nos transformou para louvor da Tua glória, para confiarmos mais e mais, dependermos mais e mais e mais de Ti. Tu és o Senhor. E Tu ensina a Tua igreja as Tuas maravilhas. Tu não dá os Teus tesouros, Paizinho amado, para uma geração incrédula. Tu dá os Teus tesouros para os Teus filhos que vêm buscar socorro e que vêm Te adorar e que vêm aprender mais de Ti. E por isso, Senhor, nós confiamos no Teu favor, na Tua graça poderosa. Somos o povo mais feliz desta terra, porque andamos na palavra e não temos do que temer. A Ti, Senhor, honra, glória, poder e majestade. Que a nossa semana seja uma semana abençoada. Uma semana, Senhor, aonde possamos ver o Teu Espírito falar conosco, andar conosco, direcionar-nos, Senhor Deus, às águas tranquilas e de descanso. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos passos, a nossa caminhada, Pai. Abençoa com a Tua vitória os nossos caminhos, Senhor, no nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja confiante no Supremo Deus, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Honra, glória, poder e majestade. Glória a Deus.